Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme o horário que você estará acompanhando este programa. Estamos aqui na TV Minana Missões, no programa Revelação da Palavra. Eu estou aqui como um convidado para trazer a Palavra de Deus com o tema Almas capturadas pelo sexo. Bom, este é um assunto muito importante. Hoje em dia, o assunto do sexo é assunto muito importante, porque o sexo hoje está sendo vivido, cultivado como se fosse uma diversão, sem um conhecimento aprofundado sobre as consequências de você praticar o sexo com uma pessoa errada. Mas antes de entrarmos em detalhe, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 6, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Brevemente, quero fazer uma pequena oração. Pai, peço a graça de falar e dê a graça a todos que vão acompanhar esta palavra em nome de Jesus. Amém. Bom, eu como estava a dizer, que existem muitas pessoas hoje em dia que estão a passar por várias dificuldades na vida. Eles não sabem que o problema deles foi o passado. A juventude, eles se envolveram com pessoas de forma descuidada. Eles não tiveram cuidado com quem estava a se meter. Hoje estão a pagar um custo elevadíssimo na vida. Naquele dia, aquele sexo ocasional que você fez com aquela moça, ou que fez com aquele moço, que pensou que fosse uma diversão, mas no campo do inimigo, aquilo foi uma transação séria, está registrado. Foi naquele dia que você pensou que foi um amor à primeira vista, foi uma brincadeirinha, mas o diabo anotou, considerou, foi uma transação e a tua alma, o teu destino foi capturado. Entrando na palavra dia 12, a palavra aqui diz assim o apóstolo Paulo, que os nossos corpos já foram comprados com um preço elevado. O que quer dizer com isso? Que nós não podemos usar nossos corpos para brincadeira. O corpo do homem, o corpo da mulher, ele tem que ser dado honra. Não pode qualquer usar seu corpo. Tem que ser uma pessoa que você tem certeza que com ele que vai viver, com ele vai dividir o resto da sua vida. Mas hoje, por causa da ação maligna, as pessoas usam o corpo, usam seus membros para prostituir. Estou a falar na casa de Deus. Existem essas pessoas que não têm essa consciência que o corpo dele foi comprado com um preço elevado. E por não ter conhecimento da palavra de forma profunda, acaba se envolvendo em atos sexuais que futuramente começa a prejudicar essa pessoa. E ele começa a ter sérios problemas sem saber que tudo aconteceu naquele dia que ele brincou com o sexo. O sexo é uma questão séria. O sexo é o meio através do qual você faz aliança com o corpo, com a alma, com o espírito. E a Bíblia ainda diz que aquele que se amantiza ou que dorme, ou que faz relações sexuais com a matriz, se torna uma única carne. Então, veja bem, você imagina se já brincou com 2, 3 pessoas, você tem que perceber que você está ligado a essas pessoas. E essas pessoas se trazem seus problemas, suas maldições, automaticamente você também está conectado a essas maldições. Já dá para perceber aqui que se você se envolveu com alguém cujo esse alguém conheceu várias outras pessoas, automaticamente você está ligado a esses problemas dessas tantas pessoas. Então, é uma questão séria do sexo, que você precisa ter muito cuidado. E durante o ato sexual, há um depósito que se faz, principalmente para mulheres no útero. Há um depósito que fica lá. O maligno aproveita aquela brincadeira, aproveita aquele ato, e ele deposita algo no seu útero. Nós vemos algumas mulheres futuramente acabam tendo problemas de
conceber, fazer filhos. Algumas mulheres veem seus futuros desnorteados. Ele não sabe o que aconteceu. Foi simplesmente ato sexual descuidado. Se você sonha algo na vida, se você sonha ser uma pessoa para fazer coisas grandes nesta face da terra, a primeira coisa que você tem que tomar em consideração é o sexo. Tens que ter muito cuidado com o sexo. Senão, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode dizer, eu estudei, eu tenho talento, mas se você não ter cuidado com o sexo, você pode não alcançar aquilo que você sonhou. Então, o que o diabo faz hoje em dia, ele vai buscando, ele vai prendendo as pessoas através do sexo. Então, você precisa ter muito cuidado com isso. Algumas irmãs que também perderam a sua virgindade, aquele ato de violação ou de penetração, você tem que perceber que aí houve uma aliança, houve um pacto. Esse pacto é pacto de sangue. A partir daí, ainda que você venha casar com outro, para Deus, segundo as Escrituras, aquele que foi o seu casamento. Por essa razão que algumas mulheres sonham com o marido da noite, eles não sabem por quê. É porque eles brincaram com o sexo. O sexo não é algo para brincar com ele. E esse sexo descuidado tem suas consequências. Tem suas consequências. Uma das consequências é autocondenação. É uma pessoa que brincou mal com o sexo, ele futuramente vai se sentir mal, vai se sentir condenado. Às vezes você casa com uma pessoa que você não ama, mas porque você acabou se envolver com essa pessoa, porque você teve uma grávida indesejada, acaba ficando com a pessoa quando você não quer. Ou seja, você pode ter conhecido alguém antes, e vai conhecer o segundo. As experiências que você teve no passado podem não ser as mesmas que você vai ter no presente. E aí você vai se sentir culpada, autocondenada. Essa é uma das consequências que você vai ter. E outra coisa é culpa. Você vai se sentir culpado. Porque o melhor que você queria dar a seu parceiro hoje, você não pode dar porque alguém roubou naquela brincadeira, na praia, seja no boate, seja onde for. E você abriu essa porta, alguém conheceu você sexualmente e hoje você sente culpa. Essa culpa é porque você fez um sexo descuidado. Se tivesse feito o sexo com uma pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, acredito que você não sentiria culpa nenhuma. Mas essa culpa vem porque você acabou conhecendo uma pessoa errada. Então, culpa, autocondenação, você fica com uma mente dividida. Essa é uma das outras consequências de fazer sexo antes ou não com a pessoa indicada. Muitas pessoas hoje andam falidas financeiramente, chonadas, como se diz a linguagem. É por causa de dormir com pessoas erradas, fazer sexo com pessoas erradas. Hoje, elas estão divididas, estão com a mente dividida, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem onde começar e como começar. Essa mente dividida, será que eu fui chamado para fazer algo valioso? Será que eu posso? Será que eu consigo alguma coisa? Essa mente hoje está dividida por causa de sexo descuidado. Outra coisa é a ansiedade. Uma pessoa que fez sexo de forma descuidada, uma das consequências que ele vai colher no futuro é a ansiedade. Você ficará ansioso para saber se terá uma doença ou vai engravidar. Então você fica nessa. Outra coisa é autoestima danificada. Eu conheço pessoas que se envolveram no passado com pessoas, várias pessoas, e por saber que fulano me conheceu, fulana me conheceu, ele perde a autoestima. Ou está no lar, mas ele não tem a mesma autoestima. Então, cuidado com o sexo que você faz, porque o sexo é uma questão séria. E outra coisa que vai acontecer é a hipocrisia. Você vive uma hipocrisia. Você não vive a verdade. Você vive enganando a si mesmo. Hipocrisia. Sexo é uma questão séria, meu irmão, minha irmã. Outra coisa que vai acontecer é um vazio. Você vai sentir um vazio na sua vida. Não vai se sentir preenchida, mas vai sentir um vazio. Algo eu preciso preencher. Por isso nós vemos algumas pessoas ainda vão atrás das outras mulheres, atrás dos outros homens,
Porque ele sente que há um vazio que ninguém está conseguindo preencher. Esse vazio foi causado por sexo descuidado. Decepção. Algumas mulheres, alguns homens, hoje estão decepcionadas por aquilo que eles fizeram no passado. Cuidado com o sexo. Raiva. Algumas pessoas hoje sentem raiva da maneira como você terminou aquele relacionamento, da maneira como você foi abusada sexualmente. Você, talvez algumas amigas te encorajaram, alguns amigos te encorajaram. Entrou na área do sexo e você saiu lá não feliz, mas saiu com raiva, decepcionado. Então, cuidado. Depressão, desonestidade. Você fica uma pessoa, a partir daí, deixa de ser uma pessoa honesta. Você começa a ser uma pessoa desonesta. Isso tudo por causa do sexo. Cuidado. Dúvidas. Você sempre vive em dúvida. Será que a vida é essa? Será que aquele homem também é assim? Será que aquela é assim? Então você fica duvidando. Não é bom fazer sexo com pessoas erradas. Você terá perdido, ou consequência, é tempo perdido. Quantas pessoas se arrependem por terem conhecido, por terem brincado? Até hoje diz assim, se eu soubesse, não teria feito aquilo. Perdi o meu rico tempo, não ganhei nada. As pessoas que brincam com sexo, se você perguntar o que você ganhou, ele não ganhou nada. Só foi um tempo perdido. Muitas experiências e hoje pode não saber onde aplicar essas experiências. Um tempo perdido. E outra coisa, a sua eficácia diminui. Pecados sexuais diminuem sua eficácia. A Bíblia diz que isso, linha sobre linha, preceito sobre preceito, se você quer encarar seus acadêmicos, encare. E se você quer encarar o casamento, encare. Escuta bem aqui. Você tem que saber o que você quer. Quer casar? Então guarde-se para o casamento. Não se envolva sexualmente, porque isso amanhã vai te trazer consequência. Outra consequência é medo. Você fica com medo. Hoje, com cada evolução das redes sociais, você não sabe que naquele quarto onde você está se envolvendo com alguém, se calhar alguém colocou uma câmera escondida e você fez relação. Não tem segurança se a sua privacidade está garantida. Você pode ficar com medo. Se calhar alguém vai saber. Hoje nós vemos pessoas sendo expostas na internet porque brincou com pessoa errada. Você não tem certeza. Outra coisa é desobediência a Deus. Muitas pessoas que fizeram sexo com pessoas erradas, elas não sabem que desobedeceram a Deus. Mas é uma desobediência fazer o sexo com pessoas erradas. E essas pessoas hoje em dia tornam muito difícil para elas obedecer a Deus. Essa é a razão de termos muitas pessoas na casa de Deus, dizem que são crentes, dizem que são cristãos, mas elas não obedecem a Deus. Isso por quê? Porque antes eles foram violadores da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nossos corpos foram comprados com preço elevadíssimo, mas não é para brincadeira, é para glorificar a Deus. E eles deixaram de glorificar a Deus com seus corpos. Eles simplesmente decidiram envergonhar a Deus. E Deus está envergonhado com essas pessoas. É o tempo de se arrependerem. Uma outra consequência é arrependimento. Quantas pessoas hoje estão arrependidas por terem envolvido com aquele homem, com aquela mulher, com aquela menina, com aquela senhora? Hoje você está arrependido. Isso é uma das consequências de brincar mal com sexo. Hoje, você pode pensar que isso aqui é uma brincadeira. É chove. Estou a curtir a vida. Mas amanhã você vai se arrepender deste tempo que você está a gastar de forma infantil, de forma descuidada. Talvez seja uma pessoa que não sonha nada na vida, pode brincar com sexo. Mas se você sonha grandes coisas, evite brincar com sexo. Outra consequência, remorso. Muitas pessoas hoje estão com remorso por causa do sexo. Cuidado, menina, você ainda é uma criança. Cuidado, você homem, ainda você é jovem. Tem muita coisa pela frente. Se você quer alcançar essas coisas, evita o sexo. Outra consequência, aborto. Você vai ficar grávida enquanto você não está preparado. Você vai ter que provocar aborto.
Então é uma vida que você está a tirar. Então, veja muito bem o que você está fazendo. Por favor, minha irmã, meu irmão, sexo é uma questão séria. Uma das outras consequências é a sua comunhão fica prejudicada. Temos pessoas hoje já não ouvem falar de Deus. Você já não acredita que Deus fala. Por quê? Porque você foi capturado. Não tem acesso à comunhão com Deus. Então, por isso nós vemos pessoas dentro da igreja. Outro diz, Deus falou comigo. Ele diz, mas como Deus falou comigo? Não falou comigo também. Estamos na mesma igreja. Estamos no mesmo culto. Estamos no mesmo avivamento. Não. É que você foi capturado. Estás naquele lugar, mas não está. Você foi transferido. Foi capturado. Você precisa de uma oração. Você precisa de uma libertação. Precisa alguém orar por você. Para você ser liberto e começar a sentir a presença de Deus. Para ser trazido à casa de Deus. Você está fora, foi capturado. Não tem acesso. Você não consegue capturar por causa desse sexo. Outra coisa que vai acontecer é crime. É castigo divino. Doenças sexualmente transmissíveis. Nós sabemos que muitas pessoas hoje estão com problemas de várias doenças sexuais por causa desse tipo de sexo descuidado. Um sexo sem direção. Sexo sem um objetivo claro. Só se meter para divertir. Mas o diabo está lá para colocar a semente dele. O diabo está lá para prejudicar vidas. E às vezes hoje você contrai a doença, vai contaminar uma pessoa inocente. Por favor, abra sua mente. Abra seu entendimento. Que cada ato que você está a fazer é um futuro que está a ficar prejudicado. Tenha cuidado. Outra coisa, você prejudica ou fica prejudicado o seu testemunho. Pessoas que brincam mal, eles não podem dar um bom testemunho. Seu testemunho se perdeu naquele dia quando você se meteu sexualmente com alguém de forma descuidada, de forma divertida. Hoje, você já não tem testemunho para dar às pessoas. Por quê? Porque a sua identidade foi ofuscada por causa de um ato mal planificado. O seu relacionamento com Deus também fica prejudicado. Cuidado com o sexo. Ministério de danos. Você gera um ministério de danos. Já não tem boas coisas acontecendo na sua vida. Só são danos atrás de danos. Quebras atrás de quebra. Prejuízos atrás de prejuízos. E você pensa que foi uma bruxaria ou foi um feiticeiro. Não, foi o sexo. E você fez de forma descuidada. Você precisa de uma oração. Você precisa de uma libertação séria. Se você não encontrar uma pessoa séria para orar por você, ou se você não se dedicar em oração, em jejum para se libertar, meu irmão, vai ter um grande problema na sua vida. Você pode mudar de ministérios, mas a questão de sexo é uma questão séria, porque ela atravessa o mundo físico, a alma e o espírito. São 3 dimensões que o sexo alcança. E outra coisa vai acontecer. Você prejudica o seu futuro. O seu futuro fica prejudicado. Fica prejudicado, não tem como. Você também vai prejudicar o quê? A utilidade para o Senhor. Você seria um vaso, como a Bíblia diz aqui no nosso texto, que nós fomos comprados, não é, com preço elevadíssimo, para sermos vasos úteis na casa de Deus. E você deixa de ser esse vaso porque você se descuidou. Você se entregou ao sexo de forma arbitrária, de forma vergonhosa. É o tempo de se arrepender. Fragmentação da alma. Tua alma fica fragmentada. Veja só as consequências que vão acontecer com esse sexo. Você já não tem alma perfeita, já não tem uma alma boa. Tua alma foi adulterada, foi fragmentada, está desconectada. Essa é uma das consequências. Outra consequência é contaminação. Sempre que uma pessoa limpa dorme com uma pessoa impura, é chamada contaminação. Então você fica contaminado de muita coisa. Já é a hora, irmão. É a hora, meu jovem, de colocar a mão na consciência e encarar sexo como uma coisa séria.
você devia se questionar por que há tanta nudez nas redes sociais. Porque o diabo sabe que a armadilha, a arma mais poderosa para destruir uma nação é colocar os jovens, é colocar os homens e as mulheres ao sexo, ao prazer. Sexo é assunto sério. É assunto sério. Outra consequência, uma mente reprovada. Outra consequência, entregue a Satanás. Ou seja, capturado. Você fica capturado. Tua alma fica capturada. Olhando para nós africanos, muitas cerimônias são feitas através de sexo. Por exemplo, quando alguém morre, para fazer aquelas purificações, usa sexo. Outros falam com pitamajade, pitambepo, essas coisas todas, usa sexo. Aquilo é demoníaco, aquilo é prejudicial, aquilo aprisiona, aquilo captura o seu destino. Muitos de nós passamos por isso. Nossos ancestrais faziam essas práticas, mas essas práticas capturaram o nosso destino. Essas práticas capturaram nossas almas. Nós hoje estamos desnorteados por causa dessas brincadeiras de sexo. E outra coisa que vai acontecer, pecar contra o próprio corpo. Você está a pecar contra o seu próprio corpo quando faz sexo com uma pessoa errada. Quando digo uma pessoa errada, uma pessoa que não é seu marido, não é sua esposa. Você está a pecar contra o seu corpo. E você devia pedir perdão ao seu corpo por ter se envolvido com uma pessoa estranha, ou por ter admitido um estranho entrar na tua vida. E você não sabe quem é essa pessoa. Pode ser um agente de Satanás. Pode ser um agente das trevas, que ele veio até você, se calhar te seduziu com dinheiro, com bens, com promessa de alguma coisa, e você não sabe que ele era um enviado com o objetivo exclusivo de arrancar seu destino. Hoje, estás a chorar no quarto. Hoje estás a chorar por marido, estás a chorar por uma prosperidade. Não acontece, porque tudo aquilo que podia te levar a esta prosperidade foi roubado pelo diabo. Eu vou tentar ser sintético ainda. São muitas consequências que um sexo descuidado pode causar. Então, outra coisa que vai acontecer é o quê? Trazendo a ira de Deus sobre a sua vida. As pessoas que fazem sexo com pessoas erradas, elas atraem a ira de Deus, traem o julgamento de Deus sobre as suas vidas. Se calhar você está a passar por aquilo que está a passar, é Deus julgando você. Você precisa ir a Deus, pedir perdão por aquilo que você fez no passado, para que a sua vida comece a sorrir. Outra coisa que vai acontecer, você estabelece uma base ruim para o seu casamento. É a razão hoje de muitas brigas nos relacionamentos. Por quê? Porque a base não é uma base sólida, uma base cheia de desconfiança, é uma base cheia de dúvidas, de interrogações. Quem me conheceu antes de mim? Quem que abriu a porta? Vocês vivem juntos sim, mas dentro sempre há uma desconfiança. Não? É uma casa edificada sobre a areia. Não foi edificada sobre a rocha. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu não te encontrei. Você tem certeza também que eu conheci várias mulheres. É difícil um confiar ao outro. Se isso acontecer, graças a Deus, mas vai precisar de muita mudança de comportamento, de atitude, para se provar um ao outro que, na verdade, você merece confiança. Não, o relacionamento sempre tem desconfianças. Porque a base é ruim. Outra coisa que vai acontecer, como consequência, criação de bastardos. Pecados sexuais criam bastardos. É muito sério. Pacto de sangue maligno. Aquele sangue que você tira, ou que você, por exemplo, estamos falando de virgindade, aquele sangue entra para o pacto maligno. Você está naquele dia, você está naquele lugar, você está preso naquele lugar onde você perdeu a sua virgindade. Agora o que vou fazer, apóstolo? Procura alguém para orar por você. Eu sei que outras oportunidades, a TV, Minana vai criar essa oportunidade, onde estaremos a orar pela libertação dessas pessoas. Acredito que teremos esse espaço nesta TV. Eu creio que estaremos orando por você, para quebrar tudo isso que você... Eu sei que é muita coisa, mas eu vou tentar resumir. Consequência de fazer sexo descuidado. Vai acontecer o quê?
aquisição de demônios. Você faz, quer dizer, é como se fosse, uma requisição. Você recebe demônios no seu corpo. Você não sabe como recebeu esse demônio. De repente, de um tempo para outro, entra numa igreja, meu Deus, já está a manifestar. E você não sabe onde você adquiriu esse demônio. Foi naquele autodescuidado. Outra coisa que vai acontecer, as amarras, os jugos externos serão fortalecidos. Escuta, não é tempo de recuar, é tempo de recuar, porque são muitas consequências. Isso que estou a falar, se calhar você que está nos assistindo agora, já conhece alguém que está a passar por esses problemas. Mas diga a essa pessoa, vem na TV Minana. Há um tempo, o apóstolo estará orando por você, quebrando, ou mesmo poderá contactar a televisão, vai te passar os nossos contatos para acompanhar a sua vida. A TV Minana veio pensando em você. Não desista, acompanhe sempre os programas dessa TV, porque tem muita coisa para você. Principalmente neste programa, que fala sobre a revelação da palavra. Essa é revelação mesmo. Se calhar você não sabia. E outra coisa que vai acontecer, desvio de destino. Muita gente hoje está a fazer coisa que não quer. Muita gente hoje está a fazer coisa que não quer. Está casada com uma pessoa que não quer. Está casado com um homem que você não quer. Que fazer, amiga? Ele me engravidou. Que fazer, amiga? Ele me dá algo de comer. É mais ou menos assim. Não como pessoa que ama. Por quê? Porque aquele ato te desviou. Acabou conhecendo pessoa que você nem devia conhecer. Acabou ficando com alguém que você nem queria ficar com ela. Isso por quê? Porque ninguém te disse que sexo é para pessoas educadas, sexo é para pessoas preparadas, sexo é para pessoas sérias que querem coisas sérias na vida. Ninguém te disse isso. É uma oportunidade. Se Deus está te falando hoje, não é para te condenar, é porque Ele te ama. Ele tem solução. Deus não faz um diagnóstico sem trazer a solução. Nesta TV, Minana Missões, um programa Revelação da Palavra, nós viremos trazer como chama? A solução, medicamento para esse problema que nós hoje estamos a revelar a você. Outra coisa que vai acontecer, você vai poluir a sua igreja. Hoje temos igrejas poluídas porque os membros são pessoas que fizeram sexo de forma descuidada. A igreja está poluída hoje. Já não há santidade, não há presença divina devida nas igrejas, porque o ambiente ficou poluído, porque as pessoas que fazem parte como membro do corpo daquela igreja, eles fazem sexo de forma descuidada. A igreja fica poluída. Outra coisa que vai acontecer, faz Satanás feliz. Você sabe, naquele dia quando você dormiu, Satanás ficou feliz. Os demônios estão felizes. E hoje eles se riem de você. Uma maneira de rir de você é quando você está a chorar e não sabe qual é a solução. Nesse momento que você está a chorar, Satanás está feliz. Por causa daquela brincadeira de 5 minutos ou 10 minutos. Gravidez indesejada. Uma das consequências é essa. Quantas pessoas hoje têm filho ou fizeram filho enquanto não queriam fazer filho? Outros estão grávidas neste momento que nós estamos a falar, estamos a fazer esse vídeo, não queriam ficar grávidos. Até já pensou em tirar. Não tira. Cuida desse menino. Quem sabe amanhã vai ser presidente da República. Mas você precisa de libertação. Outra coisa que vai acontecer. Útero ou órgãos reprodutivos ficam danificados. Viu? Você pode danificar o seu útero ou seus órgãos por causa desse tipo de brincadeira de sexo descuidado. Outra coisa que vai acontecer, esterilidade. Algumas mulheres hoje já não fazem filho. Andam de curandeiro em curandeiro, de ministros em ministro, para encontrar a cura deste problema. Antes de encontrar a sua fertilidade, primeiro você tem que combater essa esterilidade, que foi causa de desobediência da palavra de Deus, que foi a causa do sexo descuidado. Depois de você ser liberto deste problema, eu acredito que você vai engravidar. Creia. A TV Minana tem muita bagagem para te oferecer nesta matéria.
Você pode dizer agora o que eu vou fazer, apóstolo. Eu não posso fazer filho agora. É uma questão de arrependimento. É uma questão de libertação. Deus vai resolver esse problema. Mas primeiro tem que saber que aquele sexo trouxe consequências. Primeiro anota as consequências. Depois vamos resolver o problema. Outra consequência é a morte prematura. Muitas vidas foram reivindicadas pelo HIV-Sida. Doenças sexualmente transmissíveis. Pessoas que deviam viver muito tempo, mas a vida deles foi encurtada porque contraíram HIV e outras doenças sexuais. Morreram porque não tiveram tratamento antecipado. Hoje essas pessoas são defuntos, estão no cemitério por causa dessa brincadeira do sexo. Outra coisa que vai acontecer é o assassinato. Já vi pessoas que já fizeram assassinato por causa de ciúme. Outro pensou que apenas era uma brincadeira, mas outro não queria perder aquele momento. E por saber que eu não posso viver mais sem essa pessoa, decide o assassinato. Casamento errado é uma das consequências. Você pode casar errado hoje, ou pode estar casada errado, ou pode sentir-se num relacionamento que não devia ser casamento errado. Mas fica a saber, foi aquele ato que você ignorou naquele dia, que as suas amigas chamaram de diversão, te levou, te conduziu a conhecer homem errado, mulher errada. Casamento problemático, também uma das consequências. E a última consequência é a morte física e a morte espiritual. Meu irmão, minha irmã, que esteve a acompanhar esse programa, fica a saber que esse corpo que você tem foi comprado com preço elevado para glorificar a Deus. E uma maneira de glorificar a Deus é saber se preservar, é saber se guardar para o momento certo, para a pessoa certa. Mas se você não quiser nos ouvir, não quiser seguir o nosso conselho, as consequências são todas essas que nós acabamos de mencionar aqui. E você pode dizer, tudo bem, apóstolo, ouvi todas essas consequências. O que eu farei para sair? Eu vou fazer uma oração agora. E a primeira coisa que você tem que fazer é arrepender-se. Arrepende dos seus pecados. Confessa todos os seus pecados. E fique ligado na próxima live, no próximo vídeo. Nós estaremos orando por você para a sua libertação. Que Deus abençoe vocês todos que quiserem nos acompanhar. Fica com a TV Minana Missões, neste programa Revelação da Palavra, uma TV que veio para abençoar vidas e você é uma delas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.